Porque Jesus disse a Maria de Magdala que ainda não foi aos céus, ao encontro do Pai. Jesus precisava ir aos céus para encontrar Deus? Quando isso aí acontece no domingo de manhã, na ressurreição, quando Maria de Magdala encontra Jesus no jardim, e aí ela o reconhece, né? Primeiro ela não sabe quem é, ela pensa que é o jardineiro, e depois ele fala o nome dela. Quando ela ouve o nome dela pela voz dele, ela reconhece. Rabone, que era como ela o chamava, né? Meu rabi. E aí ela tenta se aproximar dele, ele diz: não me toqueis, porque ainda não subi para o céu, não subi para o Pai, não fui para o Pai. Então não me toqueis, porque ainda não fui para o Pai. Ele fala isso para ela, mas nas circunstâncias das materializações seguintes dele não acontece isso. Ele vai materializar-se de novo entre os discípulos e vai conversar com eles sem nenhum tipo de embaraço. E na segunda vez que ele se materializa para os discípulos, ele vai dizer para Tomé: põe a mão na minha chaga, então me toca, pega em mim, toca em mim. Então ele tem uma outra circunstância. Quando ele encontra os discípulos em Emaús, ele caminha com eles, senta na mesa, pega o pão, parte o pão. Então ele está numa outra condição. E quando ele está na Galileia, que já é no finalzinho do Evangelho de João, no último dos capítulos, acho que é o capítulo 21, ele aparece na praia, ele senta com os discípulos, ele come peixe. Ele come peixe. Então veja que há uma gradação nesse processo de aproximação dele das pessoas. Com Maria de Magdala não tem toque, depois pode tocar, ele pega pão e parte, e depois ele come peixe na Galileia. O que dá a perceber nessas circunstâncias é que o processo de materialização talvez não estivesse completo quando ela o viu pelo domingo de manhã. Então, quando o Cristo aproxima-se dela para falar, ele ali deveria ser uma aparição visível, mas não tangível, não era tocável ainda. Se ela o tocasse, talvez a mão dela passasse por ele. O objetivo ali não era fazer um corpo do ponto de vista físico, era apenas aparecer para ela, para que ela tivesse a percepção de que ele estava de fato entre os discípulos. Poderia ser uma vidência, não necessariamente uma materialização, em função da densidade que ele se apresentava. Então, se ela fosse pegar, ela não o tocaria. E já nas seguintes, ele está plenamente materializado com um corpo maior de discípulos, uma doação mais específica de fluido, né, para o trabalho, embora ele, como Cristo planetário, pudesse densificar o que ele quisesse, a hora que ele quisesse, mas muito provavelmente a aparição que ele faz para Maria não tinha a mesma densidade, porque tinha um outro propósito e por isso não podia ser tocado. Para os discípulos, ele está plenamente físico, porque ele vai conviver com eles, então ele fica materializado de fato, enquanto que para Maria é uma aparição visível, porém não tangível.